Seus pais e avós, esse é o seu futuro. Do canal Geopolítica Mundial. Deixa eu ver o que meus vô que já morreram e meus pais fizeram. Vamos ver. Esse canal é bom? Vamos ver. Se o vídeo for bom, vamos escrever. Então saiu o resultado definitivo do censo do IBGE e o resultado saiu bem abaixo do esperado. E me impressiona como as pessoas ou comemoram ou não dão importância a esse fator. No ano passado eu fiz vídeos alertando sobre a estagnação demográfica, que ela será catastrófica para o Brasil. E na época eu trabalhei com as estimativas que existiam até então. Em 2012, a população era de 193 milhões de pessoas. Esperávamos até o início de 2020 que entraríamos nessa década, a década de 2020, com 215 milhões de pessoas. Mas os dados prévios de 2022 indicavam que, na verdade, seria de 207 milhões de pessoas. O que já era bastante desanimador, mas agora o que era ruim ficou ainda pior, porque o resultado final deu 203 milhões de pessoas. Tá explicado porque toda vez que eu falo do quantos habitantes tem no Brasil, o pessoal fala, não, mas não era 215. A estimativa era 215, mas tá em 203. Bolsonaro matou essa galera com o Covid. Neste vídeo, eu vou dividir ele em duas partes, onde na primeira eu explico como chegamos nessa crise demográfica que irá virar uma crise econômica enorme, e na segunda, o porquê essa será a mãe de todas as crises. Na tela eu estou colocando as projeções populacionais que mostram o que era esperado pelas várias agências. O foda é que todos os países estão com essa queda demográfica, a não ser os países que arremessam homossexuais de cima de prédios, né? Os países onde o QI é de um orangotango consanguíneo e tal, onde a média total é essa, se bem que o Brasil é de um orangotango consanguíneo. Os países onde tem um QI menor que o Brasil, eles estão tendo muitos filhos, né? E quase todos os países do mundo estão com essa queda demográfica mesmo. Antes do resultado do IBGE. Se você olhar esse gráfico, vai ver que se esperavam que a população brasileira entraria em fase de estagnação populacional entre 2040 e 45. E a partir daí ela iria começar a cair a partir de 2045, então acelerando a partir de 2050. Quando eu fiz o vídeo O Porquê Não Aposto no Brasil, eu falei que cada vez que saía uma atualização das estimativas, ela antecipava ano a ano esse fenômeno. Então eu imaginava que as atualizações nos próximos 3 ou 4 anos iriam jogar a estagnação populacional. Ali ó, 2023, 215 milhões. Ó. Tá vendo? Iriam adiantar ela para 2035 a 2040. Mas é ainda pior do que eu imaginava, porque provavelmente veremos essa estagnação populacional chegando já em 2030, caindo antes de 2035. Então, se o Brasil tinha 25 anos para se preparar, na verdade não temos nem mesmo 10. E o que as pessoas não entendem com essa estagnação é que essa será a mãe de todas as crises. Porque a partir dela teremos uma série de outras crises derivadas, será como um castelo de cartas de baralho. Ó o INSS aí, quem é que vai pagar teu INSS, filho da puta? Diz pra mim. Não só INSS, a produtividade... Vamos ver, eu acho que o cara vai falar bem legal. Vamos ver. Outras coisas também que esquecem de mencionar é que essa estagnação não se dá por alta mortalidade, mas por baixo nascimento. Então é uma população que fica igual em número, mas ao mesmo tempo fica menos produtiva e mais custosa, porque teremos cada vez menos jovens para gerar riqueza suficiente para sustentar essas pessoas mais velhas. Sim. Muita gente fala que isso não é tão ruim, porque também estaria acontecendo em outros países, na Europa e na Ásia, e eu realmente não entendo porque não seria tão grave uma coisa ruim dessas, só porque ela está acontecendo lá e aqui. Ruim é ruim, mas há uma diferença substancial do porquê aqui será pior do que lá. E o motivo é que lá a população envelheceu em países cheios de infraestrutura, indústria e tecnologia. Aqui envelheceu com basicamente a mesma infraestrutura que existia no final dos anos 70. Teremos uma população velha, como o Japão, mas vivendo em um país onde boa parte é uma infraestrutura de país subdesenvolvido. Então é mais grave.
Esse fenômeno está acontecendo... E a culpa é de quem? Das obras que a gente estava olhando ontem lá, obras superfaturadas em 20 bilhões, 40 bilhões, que não foram acabadas. De quem será que é a culpa dessa falta de infraestrutura? Principalmente nos países desenvolvidos, e tal lá como aqui, os culpados desse desastre são os chamados Baby Boomers, que são a geração nascida entre 1945 e 1964. Essa geração literalmente causou estragos sociais que levarão o século XXI inteiro para ser corrigido. E aqui eu preciso fazer um adendo, porque muita gente, principalmente os próprios Baby Boomers, irão reclamar comigo. Quando eu atribuo a culpa a essa geração, isso se dá de forma coletiva e não individual, obviamente. Então, se você é dessa geração, não precisa surtar dizendo que você não tem culpa. Geopolítica lida com aspectos generalizados, então, dentro do contexto geral, podemos atribuir a culpa aos baby boomers enquanto coletivo, mas obviamente não aos indivíduos. Então, muita atenção com relação a isso. Essa geração dos baby boomers, em geral, adora citar uma coisa que historicamente está errado, mas que serve para ilustrar a mentalidade coletiva dessa geração, que é aquela frase de homens fortes produzem tempos bons produzem homens fracos produzem tempos ruins produzem homens fortes. Essa frase está errada em muitos pontos, porque simplesmente o mundo não é cíclico dessa forma tão simples, tão simplista e superficial, porque bastaria ver a situação dos Estados Unidos e da Argentina. Se aplicarmos essa visão simplista, veríamos que a Argentina vem empobrecendo há um século. Eles basicamente estariam presos no que seria gerações de homens fracos, produzindo tempos ruins, que produziriam homens ainda mais fracos, que produziriam tempos ainda piores. Ao passo que Estados Unidos, entre 1800 e 2010, foi a única nação que entrou na década seguinte mais fortalecido do que na década anterior. Então estiveram numa espiral inversa. Então isso de homens fortes e homens fracos com tempos bons e tempos ruins é completamente sem fundamento. Cada caso precisa ser lido e separado em contextos diferentes. Mas como eu disse, ela serve para ilustrar a mentalidade dos baby boomers, porque essa geração de pessoas nascidas entre 1945 e 1964 acredita que eles teriam produzido os tempos bons e que hoje as pessoas seriam fracas. Mas na verdade, o tempo auge na história humana, na produção de riqueza material e imaterial que se deu entre 1950 e 2000 não foi obra dos baby boomers. Nessa fase de 50 anos, eles eram crianças, adolescentes ou mesmo adultos jovens que não participavam inteiramente das decisões e planejamento de Estado. Então eles viveram esse tempo de riqueza, mas só passaram a assumir os cargos de liderança de fato quando começaram a atingir os seus mais de 50 anos, em alguns casos 40, que se dá a partir dos anos 80 para cá. Então, nessa lógica deles, eles que seriam as pessoas fracas que estão produzindo tempos ruins. Mas como disse, a história não é cíclica da forma como eles imaginam, sendo separada em apenas 4 etapas. Mas de fato, a culpa do século XXI vir a ser economicamente estagnado ou mais pobre vai se dar por culpa deles. São Paulo não foi transformada em uma cidade feia e distópica que mais parece ter saído do filme do Robocop, com prédios invadidos, pichados e com crime, de 2010 para cá. Foi a partir dos anos 80. As pessoas que têm 20 a 30 anos hoje não causaram as políticas públicas e de segurança que causaram essa situação. O Rio de Janeiro não se tornou uma versão do México, com a polícia não podendo entrar em várias partes da cidade de 2010 para cá, mas a partir dos anos 80 e de lá para cá só piorou, e não por culpa também de quem tem 20 ou 30 anos, que nessa época ainda era criança ou adolescente, e portanto não definia nada das políticas desastrosas de segurança pública do Estado. O Nordeste não se tornou a região com mais crimes violentos, baixa infraestrutura e subdesenvolvimento de 2010 para cá. Desde 1960, quando a economia do Brasil explodia em crescimento, ninguém focou em desenvolver a região. Não dá para culpar quem tem 20 ou 30 anos, aliás, até mesmo quem tem 40 ou acabou de fazer 50, de não ter investido em infraestrutura e educação.
E os baby boomers no mundo todo estão sendo responsabilizados por O foda é que o Brasil investiu pra caralho em infraestrutura. Só não acabou as obras e roubaram todo o dinheiro em propina, né? esse século XXI vir a ser tão difícil, mas a geração de baby boomers no Brasil é muito pior do que a dos outros. Porque se você pegar nos anos 60 e 70, era praticamente unânime que o Brasil seria o país do futuro, enquanto Singapura, por exemplo, dos anos 60, basicamente sofria os efeitos de ser um dos poucos casos na história de um território que foi praticamente expulso de um país. Afinal, o Brasil, com uma população jovem e amplo crescimento e cheio de reservas naturais e tamanho continental, ao passo que Singapura era uma cidadezinha sem recurso nenhum e uma população, digamos, de indesejados, de refugiados chineses. Mas o Brasil não investiu em educação e ciência o suficiente, não criou uma malha rodoviária, não criou matriz e distribuição energética o suficiente e ia ficar pior com a Constituição de 1988, que promete quase tudo, que é fruto das demandas justamente dos baby boomers. Singapura, por outro lado, desesperada, investiu na única coisa que tinha, os recursos humanos. Investiu pesado na educação, pensando na geração seguinte. E como resultado, hoje é um polo tecnológico e até mesmo industrial de alta tecnologia. E antes que alguém venha dizer que Singapura foi um caso fácil, porque é apenas uma cidade, o que eu falei se aplica a vários países maiores. E em situação mais complexa, como Coreia do Sul, Malásia, Vietnã, Austrália e por aí vai. Então quase todos os países do mundo cresceram entre 1950 e 2000, mas alguns gastaram o que ganharam e outros investiram no longo prazo. E os baby boomers brasileiros, a partir do momento que passaram a assumir os cargos de liderança de Estado no Brasil, de 1980 para cá, não focaram em planejamento e estratégia de longo prazo, mas em criar um mar de benefícios e burocratização para alimentar eles próprios. Porque veja, a geração dos baby boomers, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, fizeram parte da maior explosão populacional da história da humanidade. Quando eles eram jovens, com seus 20 a 40 anos de idade, nas democracias eles votaram em políticas que os beneficiavam. E nas ditaduras, como o Brasil e a Argentina, eles não votavam, mas os líderes militares deram benefícios sociais para acalmar essa juventude e assim evitar insurreições. Fosse ensino superior de baixo custo ou gratuito, sistemas de apoio familiar e bem-estar social sólido, ou então, no caso brasileiro, se inaugurou a farra dos concursos públicos com estabilidade e aposentadoria precoce, que seria bancada pelo Estado. E quando essas gerações chegaram ao auge de suas carreiras, agora com 50 a 70 anos de idade, eles estavam nos anos 90 e 2000. E seus padrões de voto iriam mudar de novo. Agora, esse grande bloco de eleitores era a favor de leis que protegiam os idosos, porque eles sabiam que a sua hora de aposentar estava chegando. Então, fosse prioridade em atendimentos, ou vagas no estacionamento, ou... Gustavo, eu parei de fazer a live ali pela manhã, fui dar uma dormida e voltei a 1 da tarde. Centros preferenciais, isenções fiscais, menos impostos, meia entrada nos eventos e tudo mais. E o principal... Olha o assistencialismo aí, olha o assistencialismo pesando. Todo mundo quer um assistencialismo lindo e maravilhoso, e todo mundo tem um monte de direito a tudo, né? Estado de welfare state. Como é que vão bancar isso? Com inflação. Coisas como leis de zoneamento que protegeriam o valor dos seus imóveis. Como a geração dos baby boomers criou toda uma legislação que garante benefícios aos mais velhos, que seriam eles a partir de 2010, mas diferente dos países desenvolvidos, não criou infraestrutura, educação ou indústria, as gerações que vieram depois não terão acesso a esses mesmos benefícios. Então, basicamente, os baby... E esse é o grande golpe que o governo está tentando esconder nessas últimas décadas aí. Esse é o grande golpe. O governo quer esconder que nós vamos, sim, continuem trabalhando, continuem pagando seus impostos, porque vocês vão ter, sim, aposentadoria. Fica tranquilo. O desembargador que ganha 1 milhão por mês de aposentadoria, ele vai ter. Nós é que não vamos. Isso eu garanto para vocês. Baby boomers, nascidos entre 45 e 64, terão seus benefícios bancados pelas gerações que nunca terão acesso aos mesmos benefícios. Qualquer pessoa que hoje... Pega um jovem hoje, 20 e poucos anos trabalhando, 30 anos trabalhando agora.
Cara, esse cara é matematicamente impossível esse cara ter aposentadoria no futuro. Mas ele tá trabalhando hoje pra bancar a aposentadoria da galera que fez merda lá atrás. Hoje tem entre... Fez merda não, né? Eu não concordo tanto com essa parada aqui de que os caras fizeram merda. Quem fez merda foi o Estado, não foi as pessoas. 20 a 40 anos quase não tem esperança de um dia se aposentar, a menos que seja concursado, e com sorte vai morrer antes de se tornar inválido. A geração de baby boomers pegou 30 anos de crescimento quase que consecutivo no Brasil, mas desde que ela assumiu os postos de comando nos anos 80, mudaram o foco do Brasil, que era industrialista, para se tornar um mero exportador de commodities rentista. O Brasil passou por 4 décadas, sendo uma década de... E isso vem daquela mentalidade. Provavelmente os pais de vocês devem falar assim, compra um apartamento e bota de aluguel, compra uma casa e aluga. Entendeu? Porque na época deles isso fazia muito sentido. Agora isso não faz mais tanto sentido. Porque, para pra pensar o seguinte, né? Se a população do Brasil era pra estar em 115 milhões, tá em 215 milhões, tá em 203. A população já começou a cair. Cara, automaticamente, para pra pensar daqui 20 anos. Tu acha que daqui a 20 anos vai precisar a quantidade de casas que tem no Brasil hoje? Não vai. Então o mercado imobiliário, a tendência do mercado imobiliário é ele cair. As casas caírem de preço, a oferta e a demanda terem um choque, porque não vai ter pessoas que... Se vocês vierem aqui na minha cidade, galera, o bairro que eu moro aqui, ele é uma área de construção, é um bairro relativamente novo, né? Ele é um bairro relativamente... Tem a parte mais velha do bairro, mas tem a parte do morro, né? A parte do morro, onde, cara, é só casa construindo. E a minha casa é uma das mais merda que tem. É uma das mais baratas que tem. As casas começam em 850 a 1 milhão e pouco. De crescimento, a de 2000, uma de estabilidade. E agora que eu pergunto, quem que tá comprando essas casas, tá ligado? Tem uma casa na esquina da minha casa, 2,7 milhão. Casa nova. A casa tá sendo finalizada pra vender. Quase engoli a bala. A minha pastilha. Cara, 2,7 milhão. 2,7 milhão de reais, cara. Quem tá comprando essa porra? Eu não sei. A de 90 e 2 de crise. 80 e 2010. E agora, a de 2020, ao que tudo indica, será outra década perdida. A geração de pessoas que nasceu depois de 1970 terá que criar a infraestrutura que a geração nascida entre 45 e 64 não criou e ainda sustentar essa geração enquanto aposentada. E isso com muito menos recurso do que aquela geração teve e ainda por cima um mundo mais instável e hostil do que aquele período. E diga-se de passagem, instável e hostil justamente porque a geração de baby boomers no mundo todo misturou ideologia com geopolítica, abandonando o pragmatismo. E antes também que achem que eu estaria passando pano para as gerações mais novas, eu realmente não estou, porque realmente me preocupa as gerações que vieram depois, incluindo a minha, mas me preocupa ainda mais a geração digital, porque ela pela primeira vez tem filhos inferiores ao QI dos pais. Cara, porque simples. Porque eu não sei vocês. Eu cresci num ambiente, eu cresci no final da década de 80 e no início da década de 90 no Brasil, onde quem tinha uma calculadora... Eu vim de um lugar muito pobre, desculpa. Mas por uma pessoa ter uma calculadora era uma coisa... Nossa, o cara tem uma calculadora, velho. Sabe o que eu falei que era? Hoje a criançada tá no iPad, no iPhone, o tempo inteiro, cara. Pô, pedi pra minha filha essa semana, eu falei assim, ó, pega esse caderno e faz a tabuada do 1 até o 20. Eu peguei pra ela e falei assim, ó, faz a tabuada do 1 até a tabuada do 20. Por quê? Porque eu tô mandando, caralho. Vai fazer, vai ficar a tarde inteira sentadinha ali, ó, fazendo 1 vezes 2, 2 vezes 3, vai fazer. Vai ficar, vai trabalhar com número, vai tentar aprender, vai tentar fazer os negócios. E acabou isso. As gerações nascidas após o ano 2000, até porque o QI médio dela, pela primeira vez na história, será menor do que a das gerações anteriores, e são literalmente frutos de uma engenharia cultural.
Então, essa crise demográfica é literalmente uma espécie de grande filtro, porque pela primeira vez em toda a história da humanidade teremos que lidar com isso. Porque é a primeira vez que temos estimativa de vida que chega nos 80 anos e a natalidade está abaixo de 1%. E muita gente acha que se trata apenas da questão do custo de vida, mas a verdade é que se instalou na maior parte do mundo uma verdadeira cultura antinatalidade. Isso tem a ver com os custos, obviamente, mas também tem a ver com desinteresse, tem a ver com espaço, tem a ver com as cidades grandes cada vez jogando mais as pessoas, a população para apartamentos de menos de 20 metros quadrados, tem a ver com a burocracia, tem a ver com o próprio Estado interferindo na vida das pessoas para atrapalhar, uma série de políticas que confundem a cabeça dos jovens e por aí vai. Até mesmo discursos ambientalistas que celebram a baixa natalidade para salvar. Cara, pega as redes sociais hoje e joga ela na cabeça de um jovem. Joga hoje as redes sociais, né? No universo. Um jovem abre hoje o Instagram, ele abre o Twitter, ele abre as redes sociais dele. Cara, começa a aparecer gente ali com um carro de R$1 milhão. O jovem com 26 anos, entrando numa casa de 2 milhões, andando na Lamborghini dele. Sacou? E filho da puta, olha, ele trabalha no emprego, ele ganha R$1.600 e limpo ganha 1.200, 1.180. Depois dos direitos trabalhistas descontados. Esse cara ajuda a pagar uma conta em casa, ele compra uma peça de roupa, ele paga uma prestação do celular e acabou, irmão. E acabou. E acabou. Supostamente o planeta em propostas que me parecem literalmente suicídio coletivo. Não é a primeira vez na história da humanidade que temos estagnação populacional. Vimos várias vezes esse platô populacional que na verdade são a regra, com o crescimento populacional sendo a exceção, mas agora é diferente. Porque é a primeira vez que temos estagnação populacional que não se dá por alta mortalidade, mas por... porque antes a população diminuía devido às grandes guerras, né? Grandes conflitos, grandes guerras, grandes doenças que aconteceram há séculos atrás, entendeu? Agora a gente não tem mais esse perigo eminente de ter as pessoas morrer facilmente, entendeu? E por que essa população não está crescendo? Se não está tendo guerra, não está tendo nada, né? Não está tendo guerra proporcional para manter a população, né? Ninguém mais quer ter filho, irmão. Vai ter filho como? Se tu não consegue nem sobreviver você mesmo. Você sabe quanto é que custa um plano de saúde? Você sabe quanto é que custa uma escola particular de uma criança? O maior custo que eu tenho hoje na minha casa é minhas 2 filhas. É o plano de saúde, é a escola particular, é a alimentação de qualidade para elas. Eu diria que mais de 60% de todos os custos que eu tenho hoje na minha vida é para sustentar minhas 2 filhas. Baixa natalidade somada com alta expectativa de vida. E essa será a mãe de todas as crises, porque ela vai levar a outras crises. Primeiro, o que eu mencionei do custo social que teremos para bancar uma população envelhecida e improdutiva, e isso será agravado pela política assistencialista que tem aqui no Brasil. Hoje são aproximadamente 50 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família. Mas o problema real... 1/4 da população. Não, 25% praticamente da população, cara. Na verdade o número é 56 milhões, né? O número atualizado. 25% do Brasil vive de dinheiro do governo, cara. Isso só de Bolsa Família, né? Tem mais, acho que 11 ou 12 milhões de funcionários públicos. Cara, é muita gente, cara. É muita gente. Aí tu pega os idosos, a gente já fez vídeo sobre isso. Pega os idosos, pega as crianças, pega a galera que não produz ainda nada, ou que já passou da idade de produzir, e nós teremos mais da metade da população brasileira não produz. E eu já falei isso pra vocês, é uma frase que eu falo pra vocês há muitos anos já. Quando tu passa a consumir mais do que produzir, você passa a ser um problema pro Estado. Geralmente os estados socialistas no passado resolviam isso muito, muito fácil. Com o Holodomor, entendeu? Com o grande salto adiante. Tinha formas de eliminar pessoas que consomem mais do que produz. Agora não tem mais. É que o governo se orgulha disso.
sendo que isso, na verdade, é resultado do fracasso em transformar esse 1/4 da população em produtiva. E se o governo se orgulha disso, então ele não fará nada para mudar essa realidade. Segundo, que a maior parte desse envelhecimento se dá justamente e não à toa nas grandes cidades. Seul, por exemplo, já está sofrendo com esse esvaziamento prévio, mas a Olha o mercado imobiliário em Seul. situação vai piorar bastante. Quem já foi síndico sabe que a maior parte do custo se dá em manter um prédio. E conforme vemos esse mar de prédios de apertamentos minúsculos, mas ao mesmo tempo altamente caros, fica claro que faltarão pessoas para custear a infraestrutura básica desses prédios, que provavelmente passarão por deterioração rápida, seja porque parte dos seus moradores serão dependentes das migalhas do Estado, com pensões e aposentadorias, que não serão o suficiente para manter o padrão de vida, ou mesmo o básico, como ainda por cima também terão muitas unidades vazias. E unidades vazias nos condomínios fazem com que seu custo recaia sobre os outros moradores pagantes, que precisam preencher esse vazio orçamentário desses apartamentos. Então teremos bolhas imobiliárias somadas com deterioração do espaço urbano. A terceira é que teremos mais e mais doenças psicológicas. A população mais envelhecida e mais pobre provavelmente dependerá cada vez mais de remédios como antidepressivos. A quarta é a crise produtiva, que com uma população mais envelhecida, teremos uma força de trabalho reduzida e uma base tributária menor. Essa parada de nós termos uma força de trabalho mais velha não seria um problema se nós tivéssemos uma economia baseada em tecnologia, em produtividade, não tivesse impostos tão altos, tivesse uma facilidade de investimentos e melhoria da parada. Mas eu já falei pra vocês, eu como empresário preciso comprar uma cadeira para um funcionário meu. Pô, de onde é que eu vou tirar R$ 1.500? Do cu? Você tá entendendo? Em qualquer país desenvolvido, o cara compra essa cadeira, ele abate no imposto e dá melhores condições para o funcionário estar não apenas com uma cadeira legal para ele sentar ali, mas ele está confortável. Um funcionário que está confortável, que está sentado numa cadeira boa, que tem um ar-condicionado, ele produz mais. Ele não está se preocupando em pingar suor na máquina que ele está trabalhando, sacou qual que era? Então, tipo assim, esse poder que é castrado dentro do Brasil, né, do empresário poder investir. Para o empresário poder investir isso, cara, é uma bizarrice completa. Tu precisa fazer parte do lucro real, onde tu só paga imposto sobre o lucro real que tem na tua empresa. Só que para te ter lucro real dentro da tua empresa, tu precisa literalmente ter contador, tu precisa ter umas 2, 3 pessoas dentro da tua empresa só para fazer a contabilidade de tudo isso. Porque, cara, se tu comprar um palito de fósforo para dar uns peidos de vez em quando e acender um palito de fósforo, tá ligado? E tu não declarar isso aqui, não colocar certinho da onde que veio isso aqui, botar a nota fiscal junto no processo e entregar malas e malas de notas fiscais e comprovantes pro teu contador, cara, tu pode não apenas perder esse benefício, mas tu pode levar multas e fechar a empresa, cara. Entendeu? Então, tipo assim, não é fácil tu fazer parte do lucro real. E tu sabe que nos Estados Unidos as empresas só pagam imposto sobre o lucro. Então as empresas nos Estados Unidos, elas têm todo o incentivo de, em vez de pagar 100 mil de grana para o Estado, eles pegam esses 100 mil e compram cadeiras, compram ar-condicionado, compram computadores melhores. E chega no final do mês, ele fala para o Estado, ô Estado, não vou pagar nada de imposto esse mês porque o meu lucro foi 0. E não tem nada de problema com isso. Porque o que aconteceu? No final das contas, a economia girou pra caralho com aqueles 100 mil. Aqueles 100 mil não foi pra mão do Estado, pro Estado girar. Ele ficou dentro da tua empresa. Tu girou ele, tu comprou cadeiras novas, tu comprou computadores, tu fez manutenção nisso, tu botou umas mesas melhores. Tu acabou girando muito mais a economia do que se isso fosse pra mão do Estado comprar um míssil Hellfire pra explodir uma festa de aniversário lá no Zala Rock Bar. Sacou qual é que era? Se bem que um míssil Hellfire custa 1,7 milhão de dólares, né? Mas vocês entenderam o que eu tô falando aqui. Então, tipo assim, aí você gira a economia. Então a economia dos Estados Unidos é 5, 10, 15, 20 vezes maior que a economia do Brasil por causa de coisas como essa. No Brasil não, no Brasil isso é proibitivo. Tu tem que pegar o teu imposto, tem que entregar na mão do Estado e tem que ver o Estado girando aquele dinheiro de uma forma extremamente ineficaz. Entendeu? Então, cara, é bizarro, né, cara? É bizarro pensar que o Brasil só exporta commodity. O Brasil é uma porra de uma fazenda.
Não sai nada daqui, não tem intelectuais, não tem tecnologia, não tem porra nenhuma nessa merda desse país. O que nós temos, o que a gente vende é banana, é maçã, é café, entendeu? Nada mais é feito aqui nessa... E prostitutas também de qualidade. O que irá levar a um declínio no crescimento econômico, aumento do ônus sobre os sistemas de seguridade social e maiores desafios para sustentar programas de bem-estar e aposentadoria. Muita gente tem a esperança de que a inteligência artificial e tecnologia iriam resolver isso, mas se esquecem que se esses elementos não estão resolvendo o problema em países como Japão, Alemanha e Coreia do Sul, que são altamente avançados em tecnologia e robotização, então a situação será pior no Brasil, porque ele não está nem mesmo remotamente perto de ter o padrão de tecnologia e robotização que esses países têm. Então, mesmo que a tecnologia nos salvasse, e não vai, isso não se aplicaria ao Brasil. Essa crise econômica já se faz sentir como crise na educação, porque com uma população em declínio, teremos menos crianças em idade escolar e também menos jovens nas universidades, o que irá levar ao fechamento de escolas e faculdades. Que não é todo uma ruim, né? realidade que foi ainda por cima agravada pela política petista de distribuir diplomas através de unisquinas patrocinadas pelo governo, que não deram educação no sentido literal de conhecimento, mas diplomas de qualidade duvidosa. A quinta é que teremos uma crise no sistema de saúde, porque com o envelhecimento da população haverá um aumento da demanda por cuidados de saúde, especialmente para condições relacionadas à idade, como doenças crônicas e degenerativas, sendo que o sistema de saúde... Se nós conseguíssemos ter um vírus que só matasse pobre, né? Ou melhor, que só matasse velhos, né? Seria o sonho de todo o país do mundo, é o sonho molhado de todo o país do mundo, um vírus que pegasse mais nos idosos e matasse mais apenas os idosos, porque isso resolveria o problema de gastos com os idosos, já que eles estão morrendo, não é mesmo? Seria um problema extremamente conveniente se esse vírus se originasse na China, já que a China é o país onde tem muitos velhos e a pirâmide já inverteu, onde tem mais idosos do que pessoas novas na base. Seria muito, mas muito ruim se um vírus que matasse 90% das mortes fossem idosos viesse a aparecer, né? Seria um vírus, ao meu ver, extremamente conveniente de se aparecer, resolveria esse problema aqui, mas ainda bem que nós não vivemos num mundo, né, louco, né? Público e também o privado já Não, isso aqui tudo hipoteticamente falando, né? Hipoteticamente falando. Estamos falando aqui de uma distopia cyberpunk, né? Está praticamente saturado. A sexta é que teremos uma crise na inovação e na produtividade, porque O fato é, se eu fizer um vídeo falando sério sobre isso, eu perco meu canal, irmão. Perco meu canal. A população envelhecida tem um impacto negativo. Novamente, isso que eu estou falando não é sério, é só uma brincadeira, é uma exposição, é um cenário cyberpunk. Nas taxas de inovação. Com menos pessoas em idade ativa e menor taxa de natalidade, isso pode provavelmente levar a uma estagnação tecnológica que eu já alertei antes em outros vídeos. A sétima será a crise política e social, porque a crise demográfica irá desencadear tensões raciais, culturais, religiosas, sociais e políticas. Estamos vendo isso cada vez mais na Europa e nos Estados Unidos, mas não se engane, veremos situações assim aqui também. Ele tá esperando até agora o Estado mandar os 5 mil reais pra ele lá. A oitava é a crise da infraestrutura. Porque o meu pai não ganha 4.400 reais por mês, né? Então ele não tem direito aos 5.100 reais que o Estado ia dar pra ele. Porque com falta de profissionais e recursos, a infraestrutura que já existe vai deteriorar se não receber atenção devida, piorando ainda mais as outras crises que eu mencionei. Mas eu sou esse tipo de estrada que a gente sabe como é que é no Brasil, né? O Brasil é um dos piores asfaltos do mundo. O asfalto do Brasil é isso aqui, é 2, 3 centímetros de grossura, né? Por quê? Porque é do interesse hoje do político fazer um asfalto de verdade, que nem a Autobahn na Alemanha, que foi feita, sei lá, 1,5 metro de asfalto. É do interesse do político fazer um asfalto que vai durar durante décadas. Algumas regiões aqui em Porto Alegre
tem partes que não são asfalto, é tipo uma chapa de cimento. É umas chapas gigantes, assim, eles colocam e botam na rua. Né? E aquilo dura décadas, galera. Aquilo lá dura décadas pra precisar fazer manutenção. Tu acha que eles vão fazer isso? E nos Estados Unidos tem muitas rodovias, é de concreto, né? Tem muitas rodovias nos Estados Unidos, ligando uma cidade a outra, que é tudo aquelas chapas. É tudo aquelas chapas, assim. Tu anda com o carro, às vezes dá até um barulhinho bacana, assim, sabe? Dos vãozinhos que tem entre uma chapa e outra. E isso são quilômetros e quilômetros. Agora, é do interesse do político fazer um asfalto de verdade, fazer uma infraestrutura. Daniel Folino Olha aí. mandou R$5. Seu pai tinha seguro? Ah, né? tinha seguro sim. O seguro dele era fé em Deus. Fé em Deus. Ó, então, tipo assim, o que acontece? Pro político é mais interessante fazer um asfalto que vai durar décadas, ou é mais fácil fazer um asfalto merda que vai gerar esses buracos onde o primo dele, conveniente, vai abrir uma empresa de tapa-buraco e ele vai ficar roubando o dinheiro do povo pra sempre pra manter as estradas? Diz pra mim. É melhor tu andar hoje numa estrada que tem pedágio ou numa estrada que é estatal? A estrada que tem pedágio é bem cuidada, é uma maravilha de tu andar. Entendeu? Porque os caras têm interesse de fazer uma estrada que vai durar 10, 15, 20 anos. Eles ganham uma concessão de 20 anos. Eles vão lá e fazem um asfalto que vai durar no mínimo dos mínimos 20 anos, para gerar o mínimo de recapamento e coisa nada possível. Já no estado, não. O estado ele vai fazer esse asfalto de merda e ficar recapando isso pro resto da vida. Sabe qual é que é? Obviamente, há mais crises que vão vir derivadas da crise populacional, mas essas são as que eu acho mais visíveis por enquanto. Até porque o vídeo já está bastante longo. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua opinião sobre o que você acha sobre essa futura crise demográfica nos comentários, que eu vou ler todos. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue trazendo análises e geopolítica e história para vocês. Abraços e até o próximo vídeo. Bom, é bom mesmo o vídeo do cara, realmente fala de diversos problemas. Vou me inscrever aqui, vou olhar mais conteúdos, tá? Obrigado pela indicação, cara. Eu tenho muitos dos canais que eu sou inscrito hoje foi por indicação de vocês aí de casa, né? E isso agrega